Fala galerinha, beleza? Bem? Bom, imagina você começar um relacionamento e o seu marido te trair com a pessoa mais improvável desse mundo. E isso acabar gerando uma dupla traição. Bom, se você gosta de histórias reais, acompanha mais essa daqui comigo. Bom, a personagem principal dessa história, ela se chama Jéssica. Na época que essa história começou, ela tinha 22 anos de idade. Ela era garçonete e ela é de São Paulo, capital. Bom, a Jéssica conheceu um cara chamado João. Ele era amigo dos amigos dela. Eles estavam num passeio, acabou se conhecendo, conversando. Um acabou gostando do outro. Eles começaram a sair juntos e depois disso acabaram iniciando um namoro. Logo em seguida acabaram se casando e todo esse contexto acabou acontecendo dentro de um ano mais ou menos. Bom, como eles não tinham condições de comprar uma casa, a mãe da Jéssica sugeriu que ambos fizessem um puxadinho, né? Para quem não sabe, o puxadinho é quando você constrói no terreno de algum familiar, geralmente do pai ou da mãe. E foi o que eles fizeram. Eles construíram na parte de trás da casa da mãe e do pai da Jéssica, o que gerou uma economia de aluguel para os dois. E passado alguns meses, eles tiveram um filho. Bom, a mãe da Jéssica era uma pessoa um pouco controversa, principalmente em relação ao pai da Jéssica. Ela vivia saindo para alguns lugares aí para se divertir, acabava voltando no dia seguinte. A Jéssica também falou que teve vários episódios de infidelidade da mãe dela para com o pai dela, mas no fim acabava sempre rolando um perdão por parte do marido, né, que é o pai da Jéssica. Bom, depois que a Jéssica se mudou, né, para morar lá com o João, passou um curto período de tempo, o pai da Jéssica faleceu. E ele faleceu novo, antes dos 50 anos de idade. A Jéssica também chegou a comentar que ela acreditava que a morte do pai ocorreu em parte por desgosto e sofrimento que ele passou com a esposa, que é a mãe da Jéssica. A Jéssica começou a perceber uns comportamentos estranhos por parte do seu namorado João e ela resolveu investigar. Ela foi, pegou o celular dele escondido e descobriu que o João estava traindo ela. E aí ela descobriu que o João estava traindo ela com nada mais, nada menos que a sua própria mãe. Ela conversou com ele, né? Foi tirar satisfação. Ele falou que já estava traindo ela há mais ou menos um ano. Isso acontecia, né? Essa traição acontecia quando ela saía para trabalhar. E aí eles brigaram e discutiram ali, né? Para ver como é que essa situação ia ficar, para resolver. E aí a mãe da Jéssica decidiu que o João ficaria com ela na casa da frente. Ou seja, a mãe da Jéssica ficaria com o marido dela, ou seja, com o marido da Jéssica, com o João, de casal, e a Jéssica continuaria morando na casa do fundo. E aí, né, a partir desse momento, o João basicamente ganhou um título triplo, né, de pai do filho da Jéssica, ex-marido e padrasto da Jéssica. Bom, a Jéssica disse que a convivência foi muito complicado, porque ela passou por dificuldades financeiras na época, e então ela teve que aguentar essa situação ali, né, de estar vivendo com a mãe e o padrasto, né? É, e aí ela também estava precisando da ajuda deles, né, financeira, tanto financeira e também para cuidar da criança. Então por isso ela teve que continuar e suportando essa situação. Ao longo do tempo as coisas foram melhorando. Ela fez um curso de enfermagem. Logo em seguida ela arrumou um emprego melhor e ela saiu da casa, né, do puxadinho lá da casa da mãe dela. Mas nesse primeiro momento ela não conseguiu levar o filho dela porque ela ainda não tinha
tantas condições assim, né? De cuidar da criança, de deixar na creche e também condições financeiras. E aí, por um tempo, essa criança foi criada, né? Pelo pai dele e pela avó madrasta dele. Passou um certo tempo também, as coisas foram melhorando. A Jéssica conseguiu pegar o filho dela para criar e cuidar dele, né, em tempo integral ou principal. E o casal, né, que é a mãe da Jéssica e o João, continuaram junto ao longo dos anos aí. Essa é a história. Bom, as conclusões que eu tiro dessa história é que a Jéssica tem uma mãe bem sem noção, né? Ela já tem um histórico duvidoso, histórico de traição do que ela fez com o pai da Jéssica. E esse histórico pulou de maneira absurda, né, do pai da Jéssica para a Jéssica, né? Ou seja, pulou do marido para a filha. E isso foi incrível e péssimo, né? O marido da Jéssica também é um cara sem noção, né? Um cara que traiu ela, traiu a confiança e com a mãe dela, né? Isso foi bizarro. Mas esse tipo de gente, né? Se não fosse com a mãe, seria com a irmã, seria com a tia, seria com uma colega, seria com outras pessoas do trabalho dele. Então já é uma pessoa que não dá para confiar, né? Eu acho ridículo também, né, essa coisa de traição, porque as pessoas conseguem esconder uma traição por anos, então imagine essa situação, né? Eles ficaram um ano, ou mais de um ano ali, numa relação escondida. Então imagine, né, como é que eles escondiam esse tipo de coisa, né? Então, imagine, eles ficavam de manhã, a Jéssica chegava à noite do trabalho e os dois traidores fingiam que nada tinha acontecido. Isso é bem complicado. A Jéssica também foi super corajosa, acho que de compartilhar essa história aí. Acho talvez seja uma maneira dela desabafar. Ela contou para alguns colegas de trabalho, então sempre que ela conhecia alguém lá, ela falava: gente, vocês não sabem a história que eu passei e tudo mais. Eu acho que era uma maneira de se abrir e de tentar dar uma relaxada aí nessa história. Bem complicado. E aí, para finalizar, faço a pergunta, né? Você já foi traído por alguém improvável? Se sim, deixa aqui nos comentários quem foi a pessoa, só para eu saber. Tá bom? E por hoje é só.